pai, meu irmão, Pai, mais uma vez, salva-nos sobre aquilo que o Senhor tem para nós através dessa mensagem. Eu sei, Pai, que essa mensagem é uma mensagem para os nossos irmãos, mas não nos exclui, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Que nós possamos estar atento a tudo aquilo que o Senhor quer revelar a nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu costumo sempre falar que tudo aquilo que está escrito na palavra, ela não é somente uma história. Ela não é tanto uma história de uma família, mas ela está ilustrando aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Isso aqui pode se passar em qualquer casal que tenha 2 filhos, mas nesse contexto, no dia de hoje, eu quero trazer como irmãos em Cristo Jesus, não mais irmãos de sangue com carinha dela. Então eu quero trazer nesse contexto 2 irmãos, como eu e vocês, que somos filhos do mesmo Pai, Deus, e que Ele nos mostra algumas características que esses 2 irmãos têm. Quando eu observo os 12 discípulos de Jesus, eu entendo que ali Jesus quer mostrar para nós que não é uma quantidade de pessoas necessariamente, embora ele peça para que nós nunca estejamos só, sempre vamos de 2 em 2. Nós cumprimos esse chamado hoje, eu e meu irmão, vindo até aqui estar com vocês. Mas eu entendo que desses 12 homens que Jesus escolheu, para que andasse com ele, ele nos mostra 12 características. E essas 12 características correspondem às nossas características iniciais. Então, cada um de nós tem uma característica, ou igual a Pedro, ou igual a João, ou igual a Judas, ou igual a Mateus, ou igual a Tiago, ou igual a Camargo. Mesmo nós, antes da conversão, ou nós, depois da conversão. Então, eu gosto das Escrituras e tentar entender aquilo que o Senhor tem para nos revelar naquela passagem. Eu não posso somente contar a história que aquela história foi dada. Como não é, que é muito conhecido, popularmente conhecido como o homem que construiu uma árvore. Todo mundo ensina isso. Qualquer escola ensina isso. Mas eu vejo de uma forma diferente. Eu entendo que não é aquele homem que salvou a sua família. A arma foi uma consequência, foi um instrumento que o Senhor usou para que a família de Noé fosse salva e os animais também. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar o que o Senhor quer nos falar. E se nós tivéssemos que colocar um título nessa mensagem de hoje, embora eu não goste disso, o Senhor fala no meu coração que o título da mensagem seria Unidade. Então, o título dessa mensagem é Unidade. E nós vamos começar com um exemplo característico dessas 2 pessoas, Caim e Abel. O versículo 9 nos mostra uma conversa entre Deus e Caim, pedindo para ele, aonde está o seu irmão? E aí ele começa a perceber que Caim, ele responde uma forma grosseira a Deus. Eu não sei onde meu irmão está. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Por acaso eu tenho alguma responsabilidade com o meu irmão? Por acaso ele não pode se virar sozinho? Isso me chama a atenção porque em algumas vezes nós começamos a agir como característica. Nós entendemos que Deus é um Deus de família. Nós entendemos que Deus é um Deus que veio para unir e não para dividir. E no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos um com Ele, assim como Ele é no Pai. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, e o nosso irmão também entregou a vida, ele a partir de agora também começa a ser conosco. Então, eu entendo que a desobediência a Deus faz com que se perca a unidade dos irmãos. Então, todas as vezes que nós perdemos a unidade, a comunhão dos irmãos, aconteceu primeiro uma desobediência a Deus. De que parte está? Da parte acusadora. Nós temos 2 irmãos que
aparentemente se dão bem, porém tem características diferentes. Um gosta mais de uma coisa, o outro gosta mais de outra coisa. Só que eles se respeitam entre si. Até o momento que um começa a ter mais temor a Deus do que o outro. E nesse momento em que um começa a ter mais temor a Deus do que o outro, um irmão se sente ofendido. Porque ele não tem o mesmo temor, ele não tem o mesmo respeito. A palavra mostra que um recebia mais de Deus do que o outro. A palavra nos fala que Deus se agradou ao pecador e rejeitou o pecador. E tudo isso fez com que gerasse uma confusão da família. Uma confusão da família entre os irmãos, até chegar ao ponto onde nós conhecemos que um tirou a própria vida do outro irmão. Esse tirar a vida do irmão não necessariamente é matar esse irmão, a carne dele, para que ele volte ao outro. A gente sabe que a morte da palavra de Deus, ela se refere ao afastamento de Deus. A palavra nos confirma isso quando ele fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu não posso matar o meu irmão e ele continuar respirando. O que eu faço com isso? Quando eu mato o meu irmão e ele continua respirando, eu tiro ele da presença do Senhor. Está vendo uma divisão? Eu matei ele espiritualmente. Ele está morto. Ele está respirando. É como muitas pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, como nós, antes da nossa conversão, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas nós respirávamos, nós tínhamos uma vida normal, nós pagávamos as contas, nós éramos bem-vindos pela sociedade, mas nós não tínhamos a verdadeira vida que é Jesus Cristo. Então, como nós desobedecemos a Deus, a perda da unidade entre os irmãos. A unidade se perde com a desobediência do Senhor. Essa desobediência ela pode partir em qualquer parte. Por isso que o Senhor fala assim: vocês preferem sacrifício? Vocês acham que eu prefiro sacrifício ou obediência? E a resposta dele é obediência. Eu estou cansado do sacrifício. Eu estou cansado da oferta. Eu quero que vocês sejam obedientes. Eu quero que vocês andem conforme a minha palavra. Não conforme a decisão de vocês. Ou não conforme aquilo que está funcionando. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós não agimos como Moisés agiu. Moisés, o grande nosso grande homem de Deus, que foi fazendo as coisas certas e as coisas foram funcionando. Quando Deus mudou a ordem, ele continuou naquilo que ele estava fazendo, ele funcionava e Deus rejeitou ele. Então nós precisamos entender que além de eu querer agradar o meu irmão, eu preciso agradar a Deus primeiro. É melhor eu agradar a Deus do que eu agradar o homem. Então, muitas vezes, nós temos arrumado desculpas, confusões, porque nós não estamos mais agindo através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele governa a nossa vida, nós temos as características do fruto do Espírito Santo. Quando a carne começa a governar a nossa vida, nós vamos reduzir a natureza humana, como nós fomos criados. Está lá em Gálatas. Então nós precisamos entender que, para que eu possa andar com o meu irmão, eu preciso estar unido em Cristo Jesus. Eu não consigo andar junto com o meu irmão se eu não tiver unido em Cristo Jesus. Eu creio que todos, o maioria de vocês, têm irmãos de sangue mesmo, e lembrem da infância de vocês. Ou havia briga, discórdia dentro de casa, mas daqui a pouco já estava em paz. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e outro de 10 anos. E, embora eles tenham recebido a palavra, eles tenham recebido o exemplo diariamente, de vez em quando eles querem resolver a situação através da força.
E aí, esse dia eu encontrei um irmão na escola com um irmão. Como é que são teus filhos em casa? Eu falei, igual o seu irmão da Bíblia. Tá em Abel, José, e os irmãos dele, Davi, os irmãos dele. Eles são assim. Uma hora vão junto, uma hora vão junto, assim. Agora, quando nós crescemos, nós paramos com isso. Quando nós éramos crianças, a gente com criança. Éramos meninos, agora que nós crescemos, nós agimos com pessoas adultas. Por que o Senhor fala para nós que nós temos que ser igual às crianças? Tem um coração igual às crianças. Porque a criança, ela não é orgulhosa. A criança, quando ela faz algo errado, o primeiro instinto dela é fazer aquilo que nós sabemos fazer. Mentir. Colocar no outro. Mas, daí um tempo, ela reconhece a verdade. Ela reconhece que é verdade. É isso que nos diferencia das crianças. Nós, como convertidos, nós precisamos agir com as crianças. Se o irmão fez mal para mim, o que eu preciso fazer? Eu não posso chegar lá no outro irmão e falar, irmão, o fulano fez isso comigo e eu quero tirar a satisfação dele, que ele é assim, assim, assim. Não. A Bíblia nos fala isso. Se o irmão fez alguma coisa contra você chega nele, fala com ele, primeiramente, resolvendo, você não volta. Não resolvendo, você vai encher mais um ou dois na testemunhos. Meu irmão, mas tem exposição. Eu não fui lá na internet. Meu irmão, olha só, aconteceu isso, nós precisamos consertar. Não resolveu, aí você está na igreja. A igreja vai ser alguém, meu irmão, vai o certo, vai ser errado. Nós precisamos andar para o céu e falar. Não resolveu, deixa ele sentadinho. Se não quer falar, não serve, chegou sendo amado. Mas você não vai ter mais nenhum encargo. Você não mudou, por quê? Porque você não está dando exemplo. O Senhor espera. Então, a vida de irmãos é muito difícil. É muito difícil conviver com irmãos. Aí a gente precisa conviver com irmãos. Na mesma natureza humana, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, você imagina um irmão onde nós nos tornamos em Cristo Jesus, que veio muito ligado no Brasil com algo que já traz daquilo que recebeu dos seus pais, uma característica, um jeito, um temperamento. Então, o que o Senhor nos mostra é que ele pegou 12 discípulos, cada um foi um temperamento, e fez com que os 12 andassem juntos. E ele conseguiu. Um não conseguiu e acabou se afastando. Então, nós precisamos fazer o máximo possível para que nós venhamos viver em união, unidade. A unidade, a união, a presença do Senhor, ela só vai se manifestar na unidade. Se não tiver unidade, se não tiver comunhão, por um acordo, não há manifestação da presença do Senhor. E quando eu falo isso, nós sabemos que existe uma igreja, a outra o Senhor Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja. E é a cabeça que sabe todas as ordens para o corpo. Só que muitas vezes o que está acontecendo? O corpo está querendo andar de uma forma equilibrada. Uma parte do corpo quer ir de um lado, outra parte do corpo quer ir para o outro, outra parte quer ficar sentado, outra parte quer correr, uma quer caminhar. Como isso acontece, o que nós precisamos fazer? Para prestar atenção na cabeça. Olha o movimento que a cabeça quer que o corpo faça. Muitas vezes o Senhor, Ele nos leva, Ele nos para. Por quê? Por amor, para que a gente possa entender para onde nós estamos indo. O que nós estamos fazendo? Está sendo um propósito do Senhor Jesus ou está sendo uma permissão do Senhor Jesus? E nós temos que entender que há uma diferença muito grande entre propósito e permissão. Propósito é aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Permissão é aquilo que o Senhor permite acontecer na nossa vida por causa da nossa decisão. E nós temos um exemplo
bíblico também para isso. Quando Abraão e Sara já estão vendo que eles têm um propósito, eles têm uma promessa, mas eles querem fazer do jeito deles. E aí Abraão entra na história. E aí é gerado o menino Ismael. Ismael foi uma permissão do Senhor, mas a promessa do Senhor era Isaac. Então, se eu não aguardar a promessa, eu vou me contentar com a permissão. Por isso que muitos irmãos hoje estão cansados e sobrecarregados, porque eles ainda não estão aguardando a promessa. Eles estão andando pela permissão do Senhor. Então, essa vida que o Senhor quer para nós, em comunhão, com um acordo, ela precisa sempre ter uma aliança. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu apresentei e falei, o meu supervisor é o meu Paulo. E acima do meu Paulo, eu vou aqui, que é o supervisor da igreja. Quem estabeleceu isso? Gustavo, Senhor Jesus. Nós precisamos estar abaixo dele, a autoridade, como Cristo, a cabeça da igreja. Ali vai estabelecer homens e Deus para que governe esse povo. Através da autoridade vem o Senhor. É simples assim. Só que muitas vezes nós complicamos isso. Então aqui nós vemos dois irmãos com características diferentes que precisavam andar juntos, mas que quando tudo começou a entregar mais o tempo dele para o Senhor, ou começou a se aproximar mais do Senhor, ele tem mais intimidade do Senhor, o outro irmão fecha. E aí, naturalmente falando, esse irmão ele deveria ficar bravo com quem? Deus. Porque foi Deus que rejeitou a oferta. Não foi o irmão dele. O irmão dele não fez nada para ele. O irmão dele fez o melhor que ele podia no Senhor. Só que quando isso aconteceu, o irmão desobedeceu. E a desobediência gerou uma quebra da unidade. E quando nós quebramos a unidade, a primeira coisa que acontece na nossa família é mentira. E pegar a maledicência. Então, se eu quero matar um irmão meu, é só eu mentir. É só eu falar alguma coisa que ele não fez. Eu estou matando meu irmão. Porque o pai da mentira, eu tchau. Eu estou entregando meu irmão, tchau. Meu irmão, tchau. E aí nós perdemos a autoridade e começa a ter essa divisão. A palavra nos fala, nós andaremos juntos se nós não estivermos de acordo. Acordo é união. Acordo é aliança. Acordo é unidade. Os dois estão com a mesma visão. Os dois estão com o mesmo pensamento. Vai ser muito difícil, meus irmãos, nós, todas as vezes, concordarmos com a mesma decisão. Mas nós somos chamados para andar juntos. Por isso que a palavra fala que a multidão de conselheiros há sabedoria. Ele não fala que todas as pessoas vão falar a mesma coisa. Não. Um consenso geral vai ser a maioria. Isso é o princípio. Nós vamos acatar, nós vamos obedecer. Então o Senhor nos chama a prestar atenção a tudo aquilo que nós estamos fazendo. E hoje mesmo, meditando nessa palavra, o Senhor me fala isso. Gustavo, o diabo, ele não está preocupado com a quantidade de pessoas que vêm ver as congregações. O diabo, ele está preocupado com a unidade da congregação. Ele está preocupado com a comunhão entre os irmãos. Pode colocar 1000 pessoas lá, se tiver divisão, ele está fazendo uma festa. Ele até leva as pessoas para lá. Quando ele fala isso, parece escandaliza. Mas deve ser a nossa realidade. Na igreja mundial. Muitas vezes eu me perguntei, falei, Senhor, o que está acontecendo? Se o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, sempre, por que as coisas que aconteciam lá atrás não acontecem hoje?
Por que ele não vê os paralíticos levantarem? Por que ele não vê os céus enxergar? Por que ele não vê os mudos falar, os mudos ouvir? E aí o Senhor falou assim, é porque vocês não se comportam da maneira que ele se comportou. O Senhor me jogou para nós a responsabilidade. Outra vez, eu meditando e agradecendo ao Senhor, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nação brasileira. Nós temos liberdade, Senhor, e louvar, e falar para as pessoas. Eu creio que se ele passar na rua e falar, glória a Deus, aleluia, alguém vai gritar a mesma coisa. Nós não temos perseguição no Brasil, Pai. Então agradeço por isso. E a resposta do Senhor foi: vocês não têm só perseguido quem é fiel. Se não tem fidelidade, não tem perseguição. E a fidelidade, ela é assim, ela precisa ter acompanhamento. Vocês imaginam, tem muitos irmãos que estavam crescendo da congregação. Alguém entendia esse copo água, aonde fosse avisado que teria 99% de água e 1% de esgoto. Mas é 1% só. Mas ele contaminou os outros 99%. Então, se eu investigar, se eu descobrir um princípio, eu ia morrer. E eu preciso reparar isso. O Senhor é misericordioso, Ele nos renova, Ele nos repara, Ele nos livra, Ele nos purifica. Só que eu preciso entender que eu não sujo. Eu preciso entender que eu não ligo. Eu preciso entender que eu preciso mudar. Não é o Senhor. O Senhor não muda. Se alguém tem que mudar, esse alguém sou eu. Então, quando nós começamos a entender dessa forma, nós começamos a restaurar aquilo que foi perdido. E quando eu começo a restaurar aquilo que foi perdido, eu começo a ver a mão do nosso Senhor agindo. Então, todas as vezes que nós restauramos, o Senhor é um Deus de restauração. O Senhor não é um Deus de descarga. Não funciona jogar fora. O amor não quer andar junto. Vai lá com ele. Não. O Senhor é um Deus de resgate. O Senhor é um Deus de resgate. Na nossa comunidade, uma vez o Senhor nos falou isso. Foi bom para nós. Porque nós vimos a nossa comunidade cada vez mais cheias. E o Senhor nos fala isso tudo. Eu não me importo com os novos que chegam. Eu me importo com os antigos que se foram. E vou atrás das ovelhas perdidas. O que é mais fácil? Nós iremos anunciar o Evangelho, buscar o bem, porque nós não conhecemos, ou nós irmos atrás daquilo que é comunidade trabalho. Muito mais difícil, porque atrás não precisa de trabalho. Então nós preferimos os nossos. Mas o Senhor ele se preocupa com os perdidos. Então nós precisamos entender como nós vamos andar, como nós vamos agir. A unidade, ela vai trazer a presença, a manifestação do Senhor na nossa casa, na nossa vida. Dentro da nossa própria casa, no nosso lar. Não tem como eu andar de uma forma e a minha esposa da outra. Não tem como eu passar uma ordem no meu filho e a minha esposa não pode uma ordem. Então, por isso que tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa na nossa casa. Por isso que o Senhor ele dá uma ordem quando ele fala: aquele que não governa bem a sua casa, a sua própria casa. E daí vai mudar a casa. Então nós mesmos devemos olhar e nos enxergarmos pouco na minha vida. Eu tenho que ser um aluno suficiente se eu sou convertido, de chegar para um irmão que eu confio, né? Não pode conversar com qualquer irmão, infelizmente, vai me chegar para o irmão que eu confio e te ajuda. Meu irmão, eu estou passando por problema na educação dos meus filhos. O que eu faço? Meu irmão, eu estou passando por problema de casamento. O que eu faço? Meu irmão, eu estou passando por problema financeiro. O que eu faço? Isso mostra que eu sou uma pessoa amiga, que eu não sou orgulhoso, que eu não tenho medo de expor a minha vida para o meu irmão que está dentro comigo.
Isso se mostra unidade. Mas na maioria das vezes, o que nós, por exemplo, chegamos para nós, e ao invés de cuidar, meu filho está nas drogas, já vai tentar ser isso. Ah, isso já vem anos. Mas não conseguimos falar nada. Quer dizer que nós não tínhamos comunhão. Não tínhamos comunhão. Por que a igreja de Jerusalém, no livro de Atos, ela funcionava? A igreja era conhecida como uma igreja primitiva, porque eles estavam em comunhão todos os dias, no partido pão, de casa a casa. Não quer dizer que eu tenho que estar na casa todo dia. Na minha vida, fala que não é para mim. Você não vai ficar sentado comigo para não morar embora. Mas ela mostra para mim que eu tenho que tirar o meu irmão. Meu irmão Paulo, ele tem que dar para ser meu pai. Quando ele estava viajar, eu não tinha profissão. Gustavo foi viajar, foi indo para o céu. Ele, naturalmente, ele me deve satisfação. Mas como o irmão do Cristo, ele me dá exemplo. Faça como eu, seja meu imitador. E eu aprendi isso. Então eu vou acontecer. Paulo, eu vou ver na sexta-feira, agora você vai ruim, então você voltou. Então, isso é comunhão. Meu irmão está sabendo o que está acontecendo na minha vida. A hora que ele mulher está na casa do meu, mas quando ele vai também dá uma condição. Nós temos que viver essa comunicação. A comunhão não é só nós encontrarmos uma vez a semana e sábado no domingo, ou numa casa de vaso, ou numa célula. Não. A comunhão, a unidade, ela é gerada a partir do convívio diário, ou do máximo possível. Algo que vai gerar uma intimidade. E o Senhor é essa intimidade. Ele se refere à intimidade. Quantas vezes você já tiver experiências com outros irmãos? O Senhor fala com outro irmão. Isso é o que? Intimidade. Então, não é que nós nos posicionamos, que nós estamos em unidade. A presença do Senhor é manifesta. E a própria presença do Senhor é manifesta a paz, a harmonia, a descanso. E as lutas são inerentes à área que nós vivemos. O Senhor Deus nos alerta que nós somos peregrinos em terra alheia, que nós tenhamos ambições. Então, amanhã, segunda-feira, eu vou ter acordar cedo para trabalhar do mesmo jeito. Mas o Senhor não deixa de ser Deus. E os meus irmãos não deixam de ser meus irmãos. A nossa intimidade, a nossa unidade, ela não vai mudar porque amanhã é segunda-feira. Ela vai continuar mesmo. E é isso que nós precisamos entender. No momento em que nós começamos a nos enxergar como família, eu começo a ficar preocupado com o meu irmão quando eu vejo algo diferente. Eu sempre falo aos nossos irmãos pequenos, olha, meu irmão, se você ouviu falar alguma coisa que é contrária do que o Senhor falou, me repreenda, me chama a atenção, me corrige. E eu não tenho problema nenhum de ser corrigido público, porque eu estou falando público. Não tem problema nenhum. Agora, o que é ficar com quem tem um resolvido? Quando eu falo para as pessoas, se você veio fazer uma interpretação, você tem que corrigir. Porque eu não quero, não é porque eu fiz isso por querer. Provavelmente eu fiz sem querer, não percebi. Se eu falei alguma coisa para outro irmão e feriu esse irmão e você percebeu, você me fala. Porque às vezes eu não alterei por voz, não tem intenção de magoar, mas machucou. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter essa liberdade entre os irmãos para não corrigir o outro. O Senhor mesmo fala, olha só, eu entendo vocês. Vocês são irmãos. Só que aí vocês arrumam um problema, uma confusão, e vocês querem um juiz lá fora que ninguém decida quem está certo e quem está errado. Se alguém entre vocês fez duas propostas de resolver isso, você pode. Por quê? Porque nós estamos no automático, nós estamos no manual. E nós começamos a agir assim, enquanto nós estamos contra. Nós já estamos longe da presença do Senhor. Longe da presença do Senhor. Mas como está funcionando, como ele está conseguindo resolver o seu problema, como ele está conseguindo pagar a sua coxinha, nós vamos levando.
Nós vamos levando. Até o momento que nós chegamos no ponto onde nós não temos mais o que fazer, aí nós recorremos do Senhor. Aí o Senhor, ele deveria ordenar assim, não precisaria nem chegar até aqui. Eu estou te alertando há muito tempo, mas o Senhor tem que dar conflito. Então, quando nós entramos no nosso quarto, quando o Senhor fala, vem para o teu quarto, fecha a porta, e o teu quarto tem segredo, ouve aquilo que você está falando. Não é necessariamente um quarto da nossa casa, mas um quarto é o ambiente onde você tem intimidade com o Senhor. Eu tenho intimidade com o Senhor, eu tenho intimidade. Eu estou no trabalho, estou conversando com o Senhor. Eu estou atendendo um paciente, eu estou conversando com o Senhor. Eu estou no banheiro, eu estou conversando com o Senhor. O Senhor está em todos os lugares, foi orado aqui. Ele é um Deus presciente, do poder, do presente. Nós não precisamos entrar no lugar. Eu vou entrar na presença do Senhor. Se eu vou entrar na presença do Senhor, quer dizer que eu vou sair da presença dele. Eu não posso sair da presença do Senhor. O Senhor precisa habitar dentro de mim, porque a casa não fica vazia. Alguém habita. Se não é o Espírito Santo, é o Espírito maligno. Então nós precisamos entender por que há essa preocupação. Gustavo, você não tinha o exemplo de Deus não está preocupado com a quantidade, se com a qualidade, a realidade. Não, porque Deus não se preocupa com nada. Deus não é um Deus de preocupação. Quem se preocupa é quem está perdendo. E quem está perdendo é o diabo. Então, por que ele se preocupa com isso? Porque ele sabe que quando duas ou mais pessoas estiverem no mesmo local, no nome de Jesus, a Bíblia fala, o Senhor diz, ali eu estarei. Então, por que o diabo vem para acabar com os casamentos? Quando tiver duas ou mais pessoas, aí vai estar. Eu preciso dividir, para que eu tenha espaço para entrar. Por que há tanta contenda no nosso meio? Estou falando para nós, meu irmão, eu ignoro isso. Eu faço para isso. Nós estávamos conversando hoje sobre isso. Para as igrejas, as congregações, nós compreendemos isso. Os problemas são deles. No mundo, desde a fundação do mundo, desde que o homem pegou no diabo trouxe confusão. Então ele vem para confundir. Então a preocupação dele é divisão. É divisão. E nós temos que dar atento para isso. Porque Deus não é um Deus de divisão, Deus é um Deus de multiplicação. Ele fala, ele não acorda, vocês sejam filhos de Deus. Espalhem por a terra a vida e multipliquem-se. É crescimento. Multiplicação é crescimento. Então não adianta eu crescer sem eu estar embasado na palavra. Então, quando eu vou para os irmãos, vou compartilhar, vou estar junto com os irmãos em congregações pequenas, eu fico mais adotado. Eu sei que tem menos pessoas e menos problemas. Eu não sei qual é a realidade de vocês, eu não conheço a primeira vez que eu estou aqui. Só que o que acontece? Se vocês acham que tem problema, vocês imaginam uma congregação de 500 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Muito mais. Então é muito mais fácil nós corrigirmos um pequeno grupo do que um grupo muito grande. E nós temos que ser maduros para entender que se nós estamos aqui, ninguém é melhor do que eu. Essa palavra não dizendo. Eu poderia assegurar que eu não escutando. Porque eu não estou incluído, não isso que está acontecendo. Eu não faço parte do mundo. Então eu estou aqui hoje compartilhando com vocês porque aprovem ao Senhor e trazer para falar algumas coisas. Quando eu fui a mensagem, essa mensagem, só para você entender o contexto disso. Quem ia compartilhar essa palavra não era ele. Quem ia compartilhar essa palavra era o nosso irmão. E no sábado, meio-dia mais ou menos, eu comecei a sentir desconforto. E aí eu já entendi o Senhor falando comigo. Gustavo, eu já sabia que eu ia compartilhar. Eu vou preparar, porque vai sobrar para mim alguma coisa. E aí,
eu entendi o Senhor, e o Senhor me deu esse versículo. Está em 4, versículo 9. Sem saber o que está acontecendo. Então, você vai ter uma palavra de confronto. Só que se é uma palavra de confronto, ele confronta no crescimento. O Senhor não confronta para lá. O Senhor confronta para crescer, para ir para frente. Não é uma palavra de conforto. E a maioria das palavras são palavras de confronto. O pai, ele corrige o filho que ama. Vocês, pais, vocês vão concordar comigo que quando os filhos de vocês eram pequenos, vocês corrigiam mais eles ou elogiavam mais eles? Corrigiam. Eu corrijo muito mais meus filhos do que eu elogio. Mas por que eu estava você faz isso? Porque eu amo eles. E porque eu não quero que eles continuem fazendo aquilo que é errado. Eles precisam aprender. E quando o Senhor nos fala, ensina a criança no caminho que se deve andar, para que ela não se desvie do futuro, Ele nos dá essa tendência. Não é lá na frente. No futuro significa, quando eu não tiver, eles não tiveram os meus olhos. Ensina para eles caminhos sozinho. E quando eu não conseguir caminhar sozinho, ele vai corrigir. E não tem problema nenhum ser corrigido. A minha oração para o Senhor é essa. Senhor, se eu estiver fazendo uma coisa que eu corrijo, quando é tempo, eu não quero ser cobrado lá na frente, quando eu não puder mais ser corrigido. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que aquilo que o Senhor tem para nós, Ele tem para todos nós. Ninguém de nós é menor que ninguém. Só que nós precisamos entender que a própria palavra, ela nos fala. E eu fiquei impactado com isso que aconteceu aqui hoje. Foi a primeira vez que eu vi de os irmãos do louvor chamar alguém que é cantar. A palavra fala. Que é nós fazemos isso mesmo. Alguém tem profecia, alguém recebeu a voz do Senhor, se levanta e fala. Alguém tem andado no louvor, vem aqui. Alguém tem uma palavra de conhecimento, vem cá. Não tem ninguém melhor que ninguém. Glória a Deus pela vida de vocês, pela vida que vocês estão fazendo. E eu fiquei e falei, Senhor, eu nunca vi isso aí, Senhor. Eu nunca vi. Mas isso agrada o coração do Pai. Então isso mostra que vocês são pessoas livres, quebrantadas. E é isso. O Senhor fala que Ele não resiste ao coração do contrito e quebrantado. É só isso que Ele quer, para que Ele possa agir da maneira que Ele espera. Quando Caim olha para Deus e fala, não tem nada de perdão. Caim está amaldiçoando o seu irmão. E eu até já brinquei com isso, né? Brinquei assim, no bom sentido, com as crianças, né? Quantas vezes você já não falou, quando você era criança, o perdoou, vai embora. Muitas vezes eu falo, não, isso eu já falei, não vai embora em casa, não vai embora isso aqui. Quando era criança. Só que quando nós somos adultos, vamos ter que transformar isso. Muito menos se nós formos convertidos. Senhor, você perdoou meu irmão 7 vezes, está bom lá em cima. 7 vezes. Não digo 7, mas 70 vezes 7. Se você perdoar 7, já está bom. Porque ele não vai pegar 7 vezes. Só o Senhor quis mostrar para nós, seja longânimo, tenha misericórdia. O que adianta para vocês tratarem bem só aqueles que tratam bem vocês? Os ímpios também fazem isso. Vocês precisam tratar bem todas as pessoas. Eu me vim para todas as pessoas. Então nós estamos aqui para tratar bem todas as pessoas. Mas, Gustavo, tratar bem não significa concordar com o erro do pecado de Deus. Eu trato bem todas as pessoas. Eu amo o homossexual, mas eu não concordo com a prática que ele tem. Eu amo o perverso, mas eu não concordo com a prática que ele tem. Eu amo o mentiroso, mas eu não concordo com a prática que ele tem.
Eu amo adúltero, mas eu não concordo com nada. E como é que essa pessoa vai mudar? Através do Espírito Santo, usando a nossa vida. Eu costumo falar isso, e isso pode chocar alguém. Se algum homem, se algum irmão da igreja chegasse para você e falasse assim, meu irmão, eu preciso confessar uma coisa para você. Pode falar. Meu irmão, eu gosto contigo, desejo criança. Qual seria a sua posição? Sai daqui, ser maluco, ser amor, some para que nunca mais apareça. Ou você fala, não, vem cá, nós vamos orar. Nós sabemos que isso aqui é coisa do diabo. O diabo está colocando isso na tua cabeça. E nós vamos expulsar esse demônio. E você vai ser um grande amor de Deus. Pode contar comigo, eu vou estar do teu lado. Você acha que se tornaria um negócio? Jamais. Só que geralmente o que nós fazemos? Sai daqui. Bora. Some da minha frente. Lá eu some. Você concorda? Eu concordo. Eu acho tudo dele. Mas eu concordo que Jesus ama ele. E Jesus quer que ele seja salvo por ele. Então, meus irmãos, quando nós começamos a andar em unidade, nós começamos a olhar um outro diferente. Nós começamos a tratar as outras pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Ah, mas o irmão fez alguma coisa mal para você. Pai, perdoa ele. Ele não sabe o que faz. É fácil? Não é fácil. Mas é impossível também, irmãos. Então, o Senhor, eu entendo que Ele quer levar vocês no outro nível de maturidade. Olha, aquilo que trouxe vocês até aqui já não é mais o suficiente para levar vocês para frente. O Senhor tem algo novo para vocês. Algo que vai começar de uma forma diferente. E a segunda mensagem que o Senhor nos trouxe está um pouquinho para frente, em Gênesis capítulo 26, versículo 14 também. A outra norma diz assim: tenha madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões dela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Quando eu entendo essa palavra, tenha madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões dela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. A primeira coisa que o Senhor me fala é que toda missão tem um propósito. E o propósito é a salvação em Cristo Jesus. Então, toda a missão do Senhor na terra, o propósito dele é salvação em Cristo Jesus. Tem maneira boa. Então, ele está colocando sobre mim a responsabilidade. Gustavo, eu vou te dar força, eu vou te dar recursos. Eu vou estar contigo, mas você precisa agir. Não vai ser só a palavra, vai ser a atitude. Então você vai pegar a madeira boa e você vai fazer o quê? Você vai construir. Para quem? Para Jesus ou para nós? Faças para ti, é para nós. Faças para ti. Pegue madeira boa e construa para você. O que nós temos que entender? Imagine Noé, naquela época, quando Deus dá essa ordem para ele, uma palavra só, uma vez ele falou, Noé então foi pedir confirmação, ele estaria, ele escutava a palavra dele, ele tinha certeza e convicção que era o pai falando. Eu imagino que Noé, ele fez o quê? Ele começou a ir buscar essa madeira de dar. Junto com a família dele, os filhos dele. Os filhos ficam reclamando, vai sim. Vai ter irmãos que vão andar conosco reclamando, vai até o final. Mas nós não temos que suportar esses irmãos. Porque a missão é a salvação de Jesus.
Lembra de Moisés? Para mim, os outros mais humanos que já existiram. Suportou, teve um momento que ele suportou. E o Senhor lançou fora da terra prometida. Então, eu entendo que quando o Senhor ele vai nos dar recurso, ele vai nos dar orientação, Moisés, Arão começou a fazer o quê? A juntar essa maneira. Eu entendo que alguém deve passar lá e falar, olha, não, cara, vem porque essa maneira eu preciso de maneira, você tem maneira, vem para mim. Se a outra se ele fala, é que eu não estou, está vendo? Deus quer fazer eu prosperar, eu vou ser lá comigo, eu vou passear a partir de agora. Noé, pode me corrigir, é tanta gente. Então, Noé, ali, então ele fala o quê? Mas isso daí muitas vezes vai ser o quê? O nosso inimigo tirando o nosso foco. Então, por isso que quando alguém começa a prosperar financeiramente, para mim não quer dizer nada. O mundial também faz prosperar financeiramente. Eu quero saber como é que está a casa dessa pessoa. Então, a minha medida que eu me deu lá para a minha vida é a minha casa. Se a minha casa está em ordem, as minhas coisas estão em ordem. Se a minha casa não está em ordem, o Senhor não vai cumprir para a minha vida. Meus irmãos, eu sei que talvez nunca mais volte aqui, mas eu vim para o propósito do Senhor. Eu vim para uma palavra no fundo. Eu quero que vocês ficarem bravos, bem ao Senhor. Depois eu vim para o Vanderlei para ele. Mas a palavra é essa. A palavra é para mim. Uma vez o Senhor começou a me usar, ele pode usar qualquer pessoa, para falar com pessoas mais velhas. Falar sobre relacionamento, sobre educação de filho. E eu falei para o Senhor, eu uso o Paulo. Paulo tem duas filhas já caminhando, já estão mais velhas, não desfiaram de um lado para o outro. Eu falei, não, eu quero usar você, porque você tem que agir todos os dias para ensinar o meu lado. Glória a Deus. E assim o Senhor vai agir na nossa vida. O Senhor, mas eu sou preparado para isso, mas ainda não estou capacitado. Mas você não vai se acomodar. Eu vou te usar, só que você vai praticar isso para poder ensinar. Então aqui, Noé poderia ter saído do propósito. Olha, o Senhor me mostrou. Eu vou começar a vender madeira. Vem um pouquinho, coloca a imagem do povo, separa do lado do Senhor, eu trabalho aqui, vou ofertar na obra, vou dizimar. O Senhor não fala isso. O foco de Noé foi o quê? A missão que Jesus pediu para Deus para ele fazer. Eu sempre como exemplo do irmão nosso, João Batista, que para mim é um dos maiores homens. O Senhor me dá testemunho para ele. Dos homens assim, não tem ninguém igual. Ninguém maior que João Batista. Mas no menor do céu é maior que João Batista. Nunca pulou ninguém. Nunca expulsou nenhum demônio. Nunca falou em estranho, não fez nada. Mas o bem propósito dele terá especial que do nosso corpo. E o Senhor só quer que nós venhamos a cumprir aquilo que Ele determinou. Então, muitas vezes eu vejo as mães aflitas e a ponto de falar assim: eu não sei o meu ministério. Eu não sei, o Senhor não fala comigo. Você tem filho? Tem. O ministério da vida. Ensinar a entrar no ministério da não se preocupa. Preocupa com aquela casa maneira. Mas eu vou para a igreja, eu oro, eu vou isso dentro da casa. Como é que é filho? Onde eles estão? Então a prioridade sempre é a nossa casa. O profeta Samuel, quando foi no Chile, Davi, Deus poderia falar assim: vai lá no canto, vai para lá. Não, vai na casa dele. Tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa dentro da nossa casa. Então, tem maneira boa, tem construído para você. Deus não precisa de nada. Ele é bom em tudo. Ele tem tudo. Está em todos os lugares. Construiu para você uma grande guarda.
Senhor, mas eu não preciso de algo grande. É só eu e minha esposa. Eu não preciso de algo grande, eu sou sozinho. Precisa do propósito, é a salvação. Cristo Jesus. Então, tudo que o Senhor tem para fazer, Ele pega também e faz com excelência. Com excelência. A própria palavra fala isso. Tudo que fizeres, faça como se fosse do Senhor. Se Ele quer ser grato, Ele é a recompensa. Não esperem recompensa humanas. Vocês vão se frustrar. Vocês vão se decepcionar. Quantas vezes já aconteceu de você, assim, confiar tanto numa pessoa e ela vai só pisou na bola com você, fez alguma coisa com você. E aí você, ao invés de ficar triste com essa pessoa, você fala, não vou mais na igreja. Não vou mais. Não quero mais saber de Deus. O que Deus fez? Você que errou confiar tanto nessa pessoa. Então nós precisamos entender, nós temos que estar em comunhão, nós temos que andar em verdade. Só que nossos olhos precisam estar no Senhor. E de todos nós somos falhos. Uma glória, faça divisões dela. A divisão desse texto que o Senhor está falando é organização. Organização. Fazer divisão é organizar as coisas conforme elas precisam ser organizadas. Vocês imaginem aqui 10 crianças pequenas. Vocês acham que ele está nesse silêncio? É culpa das crianças? Nós não temos espaço para elas, não fica no Então vamos fazer o quê? Organiza para que cada pessoa fique de uma forma. Separar. Você imagina colocar todos os animais juntos. A confusão, né? Então, por isso que nós temos que ter o quê? Líderes, presbíteros, para que não haja confusão. Essa separação aqui, essa divisão, quer dizer ordem. Então, a graça de Deus vai você ter ordem. Ela não pode ter bagunça. A nossa própria bandeira nacional tem esse tempo. Ordem e progresso. Bagunça e regresso. Então nós precisamos entender. Tá em todos os buracos. Meus irmãos, muitas vezes nós falamos sobre isso. Os buracos são o quê? São as brechas que nós levamos no nosso inimigo querendo fazer a coisa. Ele precisa de uma festa pequena para não entrar em geral confusão, discórdia, qualquer coisa. Quando diz estar nos buracos, a palavra está nos ensinando o quê? Tanto com base naquilo que está escrito. Não vai na onda dos outros. Anda com base naquilo que está escrito. Não vai pegar uma opinião espiritual. Estava bravo, meus irmãos. Eu tentei entender esse exemplo. Quem aqui gosta de Flamengo Brusco? Quem aqui gosta, né, de recolher, né, fazer uma operação de imposto de renda, mas é nossa obrigação como cidadão. Se eu cumpro a minha obrigação como cidadão, eu estou descumprindo a minha obrigação como cristão. Eu estou dando um exemplo. Eu estou dando a minha brecha para o inimigo entrar e fazer a festa na nossa casa, na nossa família. Então, a nossa vida, né, lembra quando Jesus chegou naquela localidade e antes, né, Pedro chegar na casa, eles perguntaram para ele, Pedro, teu mestre, como é que é? Sou ele. Dá carteirada. Não dá curso. Mas quem deveria dar um curso? Os estrangeiros que moram. Quando eles chegam, o Senhor faz a mesma pergunta. Olha, nós não deveríamos, mas não vou dizer. Então vamos lá, vai no peixe, pega um leitinho, faz livro. É assim. Nós não gostamos de muitas coisas, mas por obediência à palavra, nós vamos fazer. Porque se eu desobedecer a lei dos homens, eu estou desobedecendo a lei de Deus. Eu estou dando brecha para a agenda. Então nós precisamos, são pequenas coisas,
que vão fazer toda a diferença na nossa vida. E vocês percebem que a palavra fala, né? Feche os buracos no bicho, por dentro e por fora. O benimbre, né? Nessa tradução. Por dentro e por fora. O que isso significa? Primeiro em mim, depois nos outros. A Bíblia fala que, né, ela dá um exemplo de alguém que quer tirar o espírito do olho do mundo, mas tem uma trava dele. Eu até nós estamos compartilhando e estava falando sobre isso. Nós não temos problema em enxergar o defeito. Nós temos problema em enxergar os nossos defeitos. Por isso que nós precisamos andar em unidade, em comunhão, para que os meus irmãos tenham liberdade de chegar em mim e falar, Gustavo, aquilo que você está falando não é certo. A decisão que você tomou foi errada. Vamos orar mais. Não faça isso. Eu já cometi esse erro. Só que hoje eu tenho que ver. Por nós não termos liberdade, por nós não termos unidade, por nós não termos comunhão, aí deixa quieto. O que o irmão vai pensar se eu falar? Ou será que eu vou chegar nele e ele vai falar? O que você está pensando nele? Vai me dar missão. Então, meus irmãos, primeiro os nossos defeitos, para depois nós apontarmos os erros dos outros. E para finalizar, como Deus é um Deus de revelação, o irmão Vanderlei, ele já iniciou no Salmo 133, e era a finalização da palavra que o Senhor me deu. Então nós vamos finalizar com o Salmo 133. Como é ruim agradável que o povo de Deus se vá unido, vivendo unidade, comunhão, verdade. Então o povo de Deus não é para andar junto. O povo de Deus é para andar unido. E tem uma diferença muito grande entre andar junto e estar unido. E um exemplo que eu vou dar para vocês é os discípulos, são os discípulos. Os discípulos estavam unidos a Cristo. A multidão estava junto com Cristo. A multidão seguia Jesus para andar as dele, porque recebia benefícios. Mas no momento em que é cobrado um posicionamento ou um abandono do pecado, ela fala, não dá para fazer tudo isso daí, Senhor. Eu vou me retirar. Vou esperar um tempo, ver se ele esquece e eu volto depois. Então a unidade vai nos tornar um com Cristo. E é isso que eu quero, que nós sejamos um com Ele, como Ele é igual. É isso que eu espero de nós. Que o povo de Deus tenha unido, como se todos fossem irmãos. Vamos prestar atenção na palavra. Como se todos fossem irmãos. Na minha tradução. Como se todos fossem. Quer dizer que todos são. Vamos tratar como se todos nós fôssemos irmãos. Mas aquele não quer se converter, ele não quer sair pelos nossos caminhos. Eu vou tratar ele do mesmo jeito. Eu vou tratar ele da mesma forma. Mas eu não vou confiar nele. Eu não vou dar entrada para ele. Então, se nós prestarmos atenção à palavra, a gente vai começar a perceber aonde estão os nossos erros. Como se todos fossem. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e elabora o seu manto sacerdotal. O que eu entendo aqui? Que a unção, ela não está na carne. A unção, ela escorre. Começa na cabeça, que é Cristo, e vai descendo pela barba, pela boca, pelo corpo. Então, a unção, ela vai fazer com que nós nos santifiquemos. O Espírito Santo é aquele que nos dá a unção para que nós sejamos santificados. O que a Bíblia fala sobre santificação? Sem santificação, ninguém chega a Deus, ninguém vê a Deus. Ninguém vê a Deus. Então é por isso que nós falamos no nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
Muitos irmãos nossos ainda não têm esse entendimento, que para nós é muito claro. Agora eles falam do mesmo Deus que nós, só que não enxergam Jesus como irmão, como filho. A Bíblia fala que sem santificação, sem Jesus, ninguém é Deus. Não tem como chegar a Deus sem passar por Jesus Cristo. É por isso que o profeta, quando Naamã chega até ele e fala, eu quero que ele fale do profeta. O profeta naquela época, ele representava quem? Deus. Você está indo pecado. A letra representava o pecado. Então, o pecado não pode chegar até mim, porque senão você vai morrer. Então você vai passar a igreja por Jesus, porque ele purifica, ele é água viva, vai lá morrer. Depois que ele encontrou com Jesus, ele foi perto da exterior, agora você vai morrer, porque você vai santificar. Então a santificação é a função, ela serve para nos santificar, é para nos conservar, é para nos circundar, para nos proteger. Nós precisamos para revestirmos. Porque nós sozinhos nós não conseguimos lutar, porque a nossa luta é uma luta espiritual. A palavra fala isso, que a nossa luta não é da carne nem sangue, e sim principados, potestades, príncipes das trevas, espíritos maus, que atuam nesse mundo tenebroso. É como um termão que cai sobre o meu especial. Pois é esse ano o Senhor dentro da sua bênção a vida para sempre. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu me digo, Senhor, para estar compartilhando com os irmãos essa noite. Que os irmãos continuem meditando nessa palavra, certo? Os irmãos possam continuar, porque o Senhor, ele não termina aqui. Ele só vai terminar aqui para quem quiser mais saber disso. Agora, para quem quiser entender aquilo que o Senhor deu para falar, ele vai continuar falando. Então, que vocês possam estar recebendo o Senhor mais e mais e mais. E muito obrigado aos irmãos, mais uma vez, pela recepção, pelo irmão Vanderlei, a nossa irmã, nos receberam tão bem de todos de vocês. Amém? Amém. Vamos orar para agradecer e aí passo a palavra para o irmão. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela tua igreja aqui em Jarim. Pai, obrigado pelos teus filhos, Senhor. Obrigado pela tua mensagem, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus justo. É aquele que quer ver os irmãos cada vez maior, Senhor. Pai, que eles possam se posicionar perante a palavra da verdade. Aquilo que eles já estão acertando, que eles continuem fazendo, mas aquilo que não está de acordo com o teu propósito, Senhor, que eles possam bem conhecer. O Senhor abre os olhos deles, o Senhor está nos ouvidos, para que a tua palavra possa ser feita na tua oração. Abençoa eles, papai, no nome de Jesus. Amém. Amém.